primeira viagem? Porque Eva, ela não tinha mãe, né? Não tinha sogra, não tinha amigas para ajudar, como muitas. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque quando eu tive meu filho, não tinha experiência nenhuma, mas não faltou quem me ajudasse. Suzinete está aqui, sofreram as duas, coitada, mas me ajudaram. Tive minha mãe, tive muita ajuda. E Eva não. Eva foi uma mãe de primeira viagem. Então, por quê? Porque ela foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3:20 vai dizer assim, ó. Gênesis 3:20 vai dizer: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, quando Deus ali, né, criou tudo, fez tudo, criou o mundo, né, todas as coisas, e ali formou o ser humano para que pudesse ali assumir, dominar tudo. E quando, né, criou Adão, e a gente sabe, né, da história, que da costela saiu a esposa Eva, e Eva teve filhos para multiplicar a terra. Só que ela era uma mãe de primeira viagem porque ela não tinha experiência. Imagine, né, como ela deve ter se atrapalhado, né, não sabia como fazer, mas louvado seja Deus, que ela tinha Deus, o dono da vida. Ele a orientou, Ele a ensinou. Então a lição para nós: nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. Nenhuma mulher. Às vezes o primeiro filho é uma experiência nova, muda tudo, né? É transformador. A gente não sabe como fazer, como lidar, como ensinar ali, né? A gente não sabe o que fazer. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência, mesmo se sentindo sozinha, com pouca ou nenhuma ajuda. Lembre-se que Deus está sempre disposto e disponível para nos ajudar. Então, muitas mães, como eu falei, eu tive ajuda, mas muitas mães não tiveram. Talvez você possa estar pensando, eu não tive essa ajuda, eu tive que me virar sozinha, né? Muitas vezes nem mesmo o marido sabe como ajudar, como lidar, mas ali Deus, o dono da vida, o autor, Ele que desenvolve aquele amor materno, né? Que tem dentro da mãe, e ali Ele ensina como que faz, e graças a Deus ali se desenvolve. Então, essa é a primeira mãe, Eva, a mãe de primeira viagem. Vou falar agora, irmãs, de Sara. É uma mulher, né, cujo nome é muito famoso, é muito falado. Então, Sara, quem foi? Ela foi a mãe da promessa. E também, ao mesmo tempo, uma mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Por que ela foi a mãe da promessa? Porque Deus ele fez uma promessa para Abraão, né? Deus ele prometeu, ele fez uma promessa para Abraão no capítulo 15. Ele fez essa promessa que Abraão seria pai de multidões, né? Pai de multidões. E ele não creu, ele riu, a Bíblia fala, porque a gente sabe que Sara era estéril, já era velha. Porém, quando Deus fez essa promessa para ele, ele não falou que o filho viria de Sara. Sara, com a sua impaciência, com a sua ansiedade, né? Porque Deus prometeu e ela já estava velha, o tempo se passando. Então, o que ela fez? Resolveu pôr a mão onde Deus não autorizou que ela colocasse a mão, né? E ali, no capítulo 16, nós vamos ver que ela fala para Abraão, né, possuir lá a escrava, que era a serva dela, Agar. E ali Agar engravidou do marido dela, que era Abrão até então. Ele concordou. Quando ela se viu grávida, ela começou a desprezar Sara. Ela começou a humilhar Sara. Então, olha aí o perigo, né, das consequências. Eclesiastes 7:29, achei muito interessante, que diz assim, ó: tudo o que aprendi se resume nisso. E sabe o Salomão dizendo: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus, ele fez o homem e a mulher, o casal. O concubinato, quem colocou no meio foi o homem. Concubinas, quem arrumou foi o homem, não foi Deus. Então ali já começou quase
que Sara estraga o plano de Deus. Quase que Sara, né, se não fosse a intervenção de Deus, ela traria muito atrito. Em partes trouxe, mas ali eu digo para a sua família, para dentro da sua casa. Então nós temos que ter essa sabedoria. Aconteceu a mesma coisa, que mais para frente eu vou falar, com Ana, né? Que Ana tinha aquela mulher que ficava importunando ela. Por quê? Porque o Cana tinha Ana como esposa, a amava, mas ela não podia ter filho também, ela era estéril. O que ele fez? Pegou a Penina. Penina teve muitos filhos, confusão, atrito na casa, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que ter muita sabedoria. O pecado entrou no mundo, o plano original de Deus, né, foi se afastando do homem, e ali o homem foi tentando colocar o seu jeito, a sua maneira, né, do seu jeito, da sua maneira, foi achando meios. Então Sara pegou e falou para Abrão, ele concordou, e até hoje nós vemos, né, a rivalidade, né, entre os ismaelitas, o povo de Deus. Ali se surgiu o que, né, quando ele teve o filho Ismael com Agar. Essa mulher, Agar, ela sofreu, Sara expulsou, tirou ela, mandou ela embora, humilhou ela também. Olha a confusão que virou, olha a confusão. Porém, Deus, ele teve misericórdia, ele prometeu que era Sara que ia ter o filho, né? Que era de Isaac. Isaac iria nascer de Sara. Então Sara é um exemplo marcante de como Deus transforma o impossível em realidade. Para ela era impossível. Quando Deus falou, né, que o anjo lá falou para Abrão, ela deu risada, ela não creu, e ele falou assim: por que ela está rindo? Daqui um ano ela vai estar com os filhos no braço. Ela falou: imagina, eu estéril, né, não posso ter filhos, e olha a minha idade, 90 anos, já sou muito velha. Mas para Deus nada é impossível. Deus cumpriu a promessa. Isaac, o significado é que riso. Toda vez que ela falava o nome do filho, ela lembrava que de Deus não se pode duvidar, né? Porque ela riu, o nome dele era Isaac, o significado é riso por esse momento. Então ali ela teve a lembrança, né? Deus cumpre a promessa. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus é possível. Amém. Então Deus ali cumpriu, né? No início Sara riu e ela tinha 90 anos, mas o riso de incredulidade virou o riso de alegria quando Isaac nasceu. O impossível aconteceu, porque Deus é fiel. Mesmo quando duvidamos, Deus não desiste do que prometeu. Ele tem uma promessa, ele vai cumprir. Eu posso duvidar, mas ele vai cumprir. Amém? A história de Sara nos ensina que um novo começo é possível. Aquela mulher se tornou alegre, feliz. Ela é um exemplo de fé para nós. É um exemplo de fé porque ela obedeceu, né, a Deus, o marido dela, aonde que desde lá, né, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela. Ela foi com o marido, sem questionar nada, né? Ali passou por tudo que tinha que passar e Deus ali cumpriu a promessa. Então Deus não está limitado pelo tempo ou pela circunstância. A espera, o que ela faz? Ela pode amadurecer a nossa fé. Enquanto nós esperamos, a nossa fé está sendo amadurecida, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou os ouvidos para mim, me ouviu. Eu vou esperando, crendo. Então talvez você esteja esperando algo há muitos anos, um sonho, uma resposta, uma mudança, mas aprenda com Sara. Espere no tempo de Deus que a promessa vai se cumprir. Amém? Então essa parte de Sara é rápida a mensagem, irmãs. Tem mais uma mãe que eu vou falar, né, qual eu já citei, que é Ana. Ana, ela era uma intercessora, um grande exemplo para nós, né, porque ela já orava a Deus, ela já pedia para Deus com o coração um filho. Ela queria muito ter um filho. Ali ela era humilhada por Penina, aquela mulher que ficava ali atazanando a vida dela, porque tinha muitos filhos. Eucana amava a Ana,
né? É uma história muito conhecida, mas ela viveu um tempo de profunda tristeza, depressão, amargura, chorou muito mesmo, porque o desejo dela, né, do coração dela, era ter um filho, ela queria muito ter um filho. E durou-se anos e anos para ela poder ter esse filho. Porém, ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela foi orando, pedindo, até que Deus ouviu a oração dela e a promessa se cumpriu. Então, Ana nos ensina que a oração sincera move o coração de Deus. Se você está pedindo algo para Deus, se você está orando com o coração sincero, voltado para Deus, acredite, no tempo de Deus, Ele vai realizar. Ele vai realizar. Ore com o coração, não apenas com palavras. Não desista, mesmo quando a dor parece não ter fim. Se você, mãe, ou qualquer outra pessoa espera um milagre, siga o exemplo de Ana. O que Ana fez? Foi para o altar, né? Ela orou, ela foi lá. Toda vez, todo ano eles iam lá sacrificar. Ela orou, estou só resumindo, tá, irmãs? Abre o coração e confie. Ali ela rasgou, ela já não aguentava mais, acho que ela já estava no limite dela. E ali o profeta lançou uma palavra de bênção para ela. E ela saiu ali abençoada, com a certeza da vitória, né? Que naquele dia Deus cumpriu a promessa na vida dela, amém? Então ela é um grande exemplo para nós, para que nós venhamos orar com fé, com confiança, amém? Irmãs, agora eu quero falar de uma mulher, ela não é muito citada, mas essa mulher me prendeu muito, ela me chamou, foi uma das que mais me chamou a atenção, porque hoje é um dia muito especial, um dia lindo, maravilhoso, né? Para nós mães, que graças a Deus temos os nossos filhos, são filhos queridos, pode ainda não estar, né? Parecer que não esteja ainda como nós mãe queremos, né? Porque muitos dos filhos não estão aqui presentes, mas em nome de Jesus vai estar. Então, pode ainda não ser da maneira que nós desejamos que os nossos filhos estejam, mas, contudo, nós temos os nossos filhos do nosso lado, né? Nós agradecemos a Deus. Hoje eu acredito que de manhã nas orações, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por, Senhor, ter me dado o dom de ser mãe. Esse presente que é meu filho. Eu te agradeço. Mas olha a história dessa mãe. Essa história me comoveu muito. 2 Samuel 21, 1-4. Vamos ler. Quero ler para que nós venhamos ver que hoje é um dia foi um dia de grande alegria para muitas mães, mas infelizmente para muitas não foi. Muitas mães hoje choraram, muitas mães hoje entristeceram, e nós, como mães, né, que temos os nossos filhos dos nossos lados, que estamos ali guiando os nossos filhos para o caminho do Senhor, nós temos que ser o quê? Mães solidárias. Mães solidárias que se dói pela dor da outra mãe, né? Às vezes muitas mães hoje estão em luto, estão tristes, choraram pela falta de um filho, né? Porque querer ter o filho junto, ou até mesmo o filho está distante, queria tanto que meu filho estivesse aqui, filhos ingratos, porque isso existe, isso tem, né, no mundo. Agora vamos ler 2 Samuel 21, diz assim: os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: a nossa questão com Saul e sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata.
e também não queremos matar nenhum israelita. Então o que é que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei, mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles o enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. Olha essa mãe. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou os moradores de Jabes de Gileade, os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul, de Jonatas, junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul, de Jonatas, no túmulo de Quis, o pai de Saul. Resumindo, irmãos, a história foi grande, mas eu precisava ler. Por quê? Porque era essa mãe, a Rispa. A história que era dessa mãe, chamada Rispa. Essa mãe, ela tinha 2 filhos, que foi entregue para esse povo de Gibeão, para poder combater a fúria daquele povo. Eles falaram: não quero ouro nem prata, eu quero sangue por sangue. Saul matou o povo, eles não poderiam tocar nesse povo, porque esse povo era um povo que tinha uma aliança, né? Lá no livro de Josué nós vamos ver que esse povo tinha uma aliança, eles eram protegidos pelo povo de Israel, ninguém podia tocar. Aqui a Bíblia fala que por interesse próprio Saul foi lá e mexeu com esse povo, pagou, os filhos pagou a burrice do pai, pelo que o pai fez. Os 2 filhos dessa mulher foi morto, deixou os corpos jogados lá. Essa mulher pega um pano grosseiro, senta e fica lá, enxotando as aves. No meu filho você não toca. Gente, é muito forte isso. Isso é muito forte. Olha o amor dessa mãe pelos filhos. Os 2 filhos dela morreram. Os 2 filhos estavam mortos. Duro. 6 meses, irmãos. De 5 a 6 meses essa mãe ficou lá. De dia e de noite. Tocando, enxotando as aves para não comer os corpos dos filhos. Aquela mãe estava desesperada, mas em silêncio, esperando vir um socorro de Deus. Até que o rei, diz aqui, Davi, ficou sabendo. Ele se comoveu com aquilo que essa mãe estava fazendo. Ele falou: vai lá, pega os corpos e dá um sepultamento digno para aqueles filhos, para que aquela mãe saia dali, para que aquela mãe saia e tire os filhos dela. Então o que eu vejo aqui? Uma solidariedade, né? Algo solidário, quando nós vemos mães sofrendo, mães tristes, mães ali chorando pelos seus filhos. Os filhos dessa mulher estavam mortos, já não tinha mais, né? Não dava para ressuscitar aqueles filhos, mas o que ela pôde fazer
ela fez. Ela protegeu os corpos dos filhos delas e não deixou que as aves tocassem. 5 a 6 meses, imagina a dor de uma mãe. Ali ela pensando, eu engravidei, eu carreguei esses filhos por 9 meses, eu tive a dor do parto, eu cuidei desses meus filhos e ninguém, nem uma ave, nem um bicho, nada vai levar nem um pedaço sequer do meu filho. Eu vou esperar no Senhor um sepultamento digno. E Deus tocou no coração do rei Davi e ele foi lá e falou, tira aqueles corpos de lá e dá um sepultamento digno para aquela mãe. Então, ela não saiu dali. O que nós aprendemos com essa mulher? Amor de mãe que persevera, mesmo diante da dor, humilhação e perda. Rispa permaneceu firme. Seu amor foi maior que o sofrimento. Não é assim com nós, as mães? Nós que somos mães, não é assim? Quando nós muitas vezes estamos doentes, mas nós vemos os nossos filhos ali, às vezes até com uma dor de cabeça, uma febre. Nós guardamos a nossa dor para cuidar dos nossos filhos. O sofrimento dos nossos filhos é maior do que o nosso. Quantas vezes eu passei por isso, acredito que não seja diferente com nenhuma mãe. Quando os filhos são novos, não dormem. Tem uma época que os filhos não dormem. Dá um medo neles, um susto neles, né, Igor? Não dorme, mãe, vem aqui. Irmãs, teve uma época que eu não dormia com esse menino, que ele era muito pequeno, não dormia. Mãe, vem aqui, mãe, eu tô com medo. E eu já estava morta de sono, eu não dormia mais de 2 semanas sem dormir. Com esse menino, ele não dormia por nada. E eu orando, porque o Igor, graças a Deus, né, desde novinho, eu já levava ele para a igreja, sempre mostrando os caminhos do Senhor para ele, graças a Deus. Mas teve essa fase na vida dele. Sabe o que eu fiz, irmãs? Falei, Senhor, me perdoa, mas eu estou contando mais, meu Deus. Eu peguei umas gotinhas de Rivotril, fui lá e dei para ele. Eu fiz isso porque eu já não estava aguentando mais. Eu já estava no meu limite, meu marido dormindo. Achava era ruim que eu ir lá ajudar o menino. Pinguei lá umas gotinhas de Rivotril lá. Falei, em nome de Jesus, meu Deus, ele vai dormir e eu também. Em nome de Jesus. Não matou, está vivo até hoje, glória a Deus. Mas eu precisava fazer isso, porque eram noites sem dormir. Era um medo que vinha não sei de onde, mas assim, eu ficava lá com ele. Então eu acredito que não é diferente com nenhuma mãe, né? Todas as mães, elas passaram por isso. Intercessão silenciosa dessa mulher. Ela não gritou, não reclamou, não levantou guerra. E é assim que nós temos que fazer. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos filhos e consagrar os nossos filhos todos os dias no altar, mesmo quando estiverem casados. Eu falo que eu ganhei uma filha a mais, né? Então ela também está no altar do Senhor. E assim nós temos que fazer, ser perseverante, interceder. Às vezes a persistência silenciosa fala mais alto do que palavras. Não é o tanto falar, mas é orar, é colocar nas mãos de Deus, é acreditar que Deus vai transformar aquela situação, é determinar. Quando precisar guerrear, guerreia, briga mesmo, capeta, vira uma leoa para defender os filhos. Aqui não, Satanás, no meu filho você não toca, cai por terra, bate em retirada. Às vezes eu não tenho força para orar por mim ou por outro, mas pelo meu filho, aí sim. Quer comprar uma briga feia, é mexer com os filhos, não é verdade? A oração, jejum, não é na força do braço, não é porque eu sou pequenininha, não aguento nada, mas a oração, né, tem muito poder. Ela vai aonde nós não podemos ir. Então é com os joelhos dobrados, amém? Nós oramos e nós persistimos, e a fidelidade silenciosa diante da dor é um tipo profundo de adoração. Então não desista jamais. E por último, irmãos, eu quero falar de uma mãe
eu não coloquei aqui, mas são gerações ali que foram ensinadas, né, que onde que nós estamos lendo o livro de Timóteo, né, pastor? Então ali, que lindo que é aquele exemplo, né? A avó, a mãe e o filho, gerações. A avó ensinou a mãe ensinou o filho. E ali o filho era cooperador, né? Foi ensinado por um dos maiores apóstolos, o apóstolo Paulo. Glória a Deus, aquele menino desde o ventre da mãe dele, porque se a avó dele já era crente, né? Já era ali firme no Senhor, a mãe dele também conheceu os caminhos do Senhor, uma fé genuína. Apóstolo Paulo fala para ele continuar, para ele ficar firme nessa fé genuína, a qual ele aprendeu com a mãe, com a avó, e ali dá sequência. Gerações foi se passando, e que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. O pai dele era grego. Olha que interessante, né? Muitas vezes, por maioria das vezes, as mães é que conduz os filhos, na maioria, a porcentagem maior, as mães é que conduz os filhos no caminho do Senhor. Quando o pai não é convertido e a mãe ali vai na presença do Senhor, se converte, ela começa a levar o filho, e ali a autoridade espiritual começa, o ensinamento do Senhor começa a ser mais forte, mais pesado, começa a pesar mais no filho. E ali o filho foi instruído pela avó, pela mãe, e ali o apóstolo Paulo, ele viu uma fé genuína naquele moço, que era Timóteo, e ele fez grandes coisas, foi um pastor de igreja, né? Olha que lindo.